Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre o Dia das Mães, mas um Dia das Mães diferente. Então, se você é aí uma filha, um filho que hoje não tem vontade de mandar um feliz Dia das Mães, de passar a data festiva com a pessoa que teve você, que te criou, enfim, é para você esse vídeo. Muitas vezes os filhos se sentem culpados porque a cultura que a gente tem hoje é que a mãe é amor incondicional, que é preciso ter gratidão e acolhimento independente do que tenha acontecido com você no passado. Afinal de contas, ela é a sua mãe. Foi essa pessoa que te trouxe ao mundo. E isso gera muita culpa, gera incerteza e cria pessoas inseguras para o futuro. Então, muitos filhos acabam tendo que se adaptar desde cedo, silenciar os seus sentimentos e, enfim, tentar agradar aquela pessoa para poder manter um pouco de paz, para poder criar um pouco de normalidade. Mas eu venho aqui para vocês para poder contar um pouco da história da Michelle Barreto. Na verdade, não vou nem contar a história dela, eu vou ver alguns vídeos dela que fizeram muito bem para mim em uma época, por identificação, por entender que o que ela passou pode ter atravessado em mim de alguma forma e também pode atravessar você. Se hoje você acha que honrar a sua própria história é se afastar da sua mãe, nesse Dia das Mães eu tô do seu lado. Não precisa fazer aquilo que seu coração não quer e nem se sentir culpado por isso. Então vamos dar uma olhada no depoimento potente da Michelle. Eu não posso dizer que a minha mãe era cruel. Ela alternava momentos de companheirismo com rompantes de agressividade. Eu tenho saudades dela, mas não consigo esquecer todas as coisas que ela me dizia. E ela termina assim: precisava falar? Obrigada. E o que eu preciso dizer é que isso é muito mais comum do que parece e muito mais sério do que parece. Quando o afeto vai e vem, a gente não aprende amor, a gente aprende tentativa. Eu fui mestre em tentar durante muito tempo. Pensa naquela máquina de ursinho do shopping? Caiu um ursinho uma vez, a gente pensa assim, poxa, tem um jeito. Aí a gente volta lá para descobrir qual é o jeito. Aí a gente volta de novo, porque na nossa cabeça não é sorte, é competência. Aí pensa na confusão. A pessoa que me ama é a mesma pessoa que me machuca. Isso bagunça a vida porque mistura duas coisas que não deveriam morar juntas: carinho e dor. Quando carinho e dor moram na mesma pessoa, a gente passa a viver assim, vigilante. A gente não convive, a gente monitora. O olhar, o tom, a pausa, a gente vira especialista em prever. Aí tem a negociação interna, a gente começa a conversar com a gente o dia inteiro. Meu Deus, será que eu exagerei? Será que eu provoquei? Será que hoje ela acordou bem, que o dia vai ser leve? E o terceiro, gente, é o ursinho que cai como prova. Viu, caiu, existe amor aqui. E a gente fica tentando de novo. Não porque é bom, mas porque já foi uma vez. Tem um parêntese aqui importante, tá, gente? Mãe e relacionamento amoroso não são iguais. Com mãe a gente não escolhe lá no começo, a gente nasce. Então a convivência vira essa sobrevivência. No relacionamento, a gente pode escolher entrar e pode escolher sair. O critério fica mais duro. Se machuca, não é a casa. É um restaurante que a gente paga para ser mal atendida. Agora, minha querida seguidora, você pode sentir saudade da parte boa e também condenar a parte que foi ruim. Isso ao mesmo tempo. Dá pra sentir os dois, eu sei que vem a culpa. Porque enquanto a gente acreditava, poxa, ela não sabia, a gente salva a imagem. A mente tenta deixar essa história habitável. Ela me amava, só que do jeito dela. Ela tava nervosa, ela tava doente. Mas eu também. Quando o amor vem junto com a dor, amar vira esforço. A gente começa a achar que o lado bom precisa ser merecido. E o lado ruim é só um pedaço que a gente paga. Mas um dia a gente percebe que não era só um rompante, era um padrão, gente. E padrão tem responsabilidade. Entender isso não te obriga a odiar ninguém, mas te faz parar de sentir culpa por hoje enxergar isso. Você pode ter saudade do carinho e ainda assim dizer: teve momentos que me machucaram muito. Isso me marcou, isso não foi ok. E isso não é ingratidão, é olhar com carinho pra você sem precisar inocentar ninguém. Então aqui tá o perfil da Michelle Barreto para vocês seguirem. Essa maravilhosa, ela fala muito sobre essa questão das mães narcisistas. Infelizmente a rede social ela deturpou um pouco os termos, então pessoas difíceis viram narcisistas. Todo mundo hoje tem um TDAH, um autismo que é conseguido com o diagnóstico da internet, mas
O narcisista só vai conseguir aí o seu diagnóstico se for ao médico, se for um psiquiatra, por várias sessões, e ali ele tem um laudo por um profissional. Mas uma das características do narcisismo é ele não ver nenhum problema nele mesmo. Então eu gosto também de um termo que ela costuma usar, que é uma mãe impermeável. É aquela que não deixa passar nada, ela é inerte. Então você acaba sofrendo todas as lacerações da vida porque ela não deixa passar nada. E aí você vai crescendo com uma sensação absurda de deturpação sobre si mesmo. A criança não vai achar que a sua mãe é o problema, ela vai ver que o problema é dentro dela. E isso vai crescendo e essas mães vão aumentando o nível da complexidade na manipulação, na dependência, porque no final são dependentes. E aí eu gostei bastante de acompanhar a Michelle por um tempo para poder entender um pouco mais disso. E esses dias eu ouvi o termo distância amorosa. E isso foi fundamental para que eu pudesse me distanciar com amor, sem rancor, sem ódio, para que eu pudesse seguir a minha vida e salvar o resto da minha vida, porque a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E muitas vezes a gente fica esperando por uma resposta que nunca vai vir, porque o padrão de funcionamento é outro. Então, se de um lado eu fui criada de uma forma que fez com que o meu cérebro agisse com padrões que muitas vezes me fazem mal, a pessoa que me criou também pode ter tido esses padrões e depois de uma época não vai mudar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em mais uns vídeos que fizeram sucesso da Michelle para a gente finalizar esse Dia das Mães sem culpa. Eu sei pedir, mas eu sei pedir certas coisas. Fefe pega água pra mamãe, Fefe traz o carregador aqui. Pai, não quer fritar uma batata frita pra mim? Eu peço desconto. Eu peço coisa prática, como quem pede, e passo sal. O que trava em mim é outro tipo de pedido, o pedido que me expõe. Porque, gente, pedir não é só pedir, é ficar num lugar onde alguém pode dizer não. Mas não é um não que me apavora, é o que eu acho que esse não significa sobre mim. Quando alguém me diz não, o som é pequeno, 3 letrinhas, mas o meu corpo escuta uma frase inteira. Ela é poética, né? Eu amo os textos dela. O meu corpo não escuta não posso. Ele escuta você me incomoda. Quem você pensa que é? Você tá pedindo demais, hein, sua abusada. Eu fui treinada a ser fácil, a pedir pouco, a não dar trabalho. Então pedir pra mim vira um abuso. E eu tenho medo de ficar devendo. Porque eu aprendi que pedir cria dívida e dívida cria controle. Pro resto da Eu também vida. tenho medo de ser vista como carente, oportunista ou fraca, porque pedir me deixa visível. E quem cresceu sendo medida, avaliada, criticada, aprende que visibilidade é um risco. Então eu vou lá e faço tudo sozinha, eu sofro quieta e eu chamo isso de independência. Até ter o famoso burnout, não é mesmo? Eu consigo pedir o que não me compromete, mas eu travo quando o pedido é de lugar, quando o pedido é de vínculo, me apoia, me escolhe, me compartilha, me ajuda. Esse tipo de pedido não pede serviço, me passa o sal. Ele pede pertencimento. Você tá comigo ou não tá? Eu tive uma vida inteira de não pertencimento. Não é só levar um não, é sentir que o outro não quer vincular a imagem dele a mim. É sentir que apoiar o que eu faço não é importante. É sentir que eu não sou importante. O meu gatilho é pedir vínculo. Pedir água não ativa nada. Agora pedir me apoia, ativa tudo. E tem uma palavra que me pega. Interesseira. Quando uma palavra pega a gente assim, ela não é só um xingamento não, ela é sombra. Ai, socorro, eu tenho até vontade de chorar, porque me pega muito. Eu me identifico demais. E quem se identifica aí, gente? Enfim, eu acho que muitos filhos se identificam com esse discurso da Michelle. É um pedaço meu que eu morro de medo de ser, então eu passo a vida inteira provando que eu não sou. Eu aprendi que desejar crescer, desejar apoio, desejar ser vista, pode ser lido como usar o outro, e eu tenho pavor. Eu passei tempo demais tentando parecer correta para não ser julgada. Só que hoje eu quero te falar uma coisa simples. Eu quero ser apoiada, eu quero ser ajudada. E a saída adulta não é virar uma sem vergonha, é pedir tudo que vê pela frente. É pedir com dignidade, porque mendigar tem cheiro, é pedir de joelho, pedindo licença para existir. Então o que me salva hoje é separar 3 coisas que eu confundi por muito tempo.
meu pedido, a resposta do outro e o meu valor. E eles não são as mesmas coisas. O meu valor não depende de um sim. E eu não vou mais viver como pedir fosse crime. Eu não preciso merecer apoio. Eu só preciso parar de ter vergonha de querer. Nossa infância foi seca. A memória, ela vira uma cozinha sem comida. A gente abre a geladeira, só tem água e culpa. Eu não vi cena de amor na minha infância. Eu aprendi o amor romântico lá nos filmes. Lá em casa eu aprendi o amor de um jeito muito esquisito, tá? Meus pais brigavam muito. E existia uma dinâmica. Minha mãe falava até a casa ficar pequena. Falava até ninguém aguentar mais. Falava até todo mundo desistir. Até todo mundo desistir de argumentar. E quem fala define a realidade. Sim. Quem fala termina a briga, termina a conversa, decide quando ela acaba. E ela decidia. O meu pai respondia com um objeto: a mala. Ele arrumava a mala e a mala ficava lá debaixo da cama por dias. Ele tirava uma blusa aqui, uma calça ali e a mala ficava lá dizendo: pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser nunca. Depois alguém desarrumava aquela mala, não lembro quem, mas era como se nada tivesse acontecido. Como se a vida dissesse: não acabou, mas também não ficou segura. E eu não cresci com abandono, eu cresci com possibilidades. E possibilidade educa a gente do jeito mais cruel. E sabe como ele me educou? Eu virei especialista em clima, gente. O passo no corredor, a porta fechando mais forte. O que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? O silêncio não era paz, era intervalo. Então eu aprendi que relacionamento é um lugar onde o fim mora perto. E que permanência não é um estado, é uma negociação. Que o amor, ele não aparece como gesto, porque eu não via. Ele aparece como clima. Eu não vi beijo, eu não vi carinho, mas eu vi aquela tensão sendo administrada. Então eu vejo o amor como um alerta. Eu vejo o amor como uma leitura de sinais. Eu vejo como um sistema onde alguém pode sumir a qualquer momento, mesmo ficando dentro da mesma casa. Então eu aprendi que quando o ambiente aperta, alguém prepara a fuga, mesmo que não vá. E aí o que eu faço? O que eu aprendi? Eu tento impedir a mala. Eu sempre tentei evitar que fosse embora. Por isso eu aguentei tanto. E mudar é isso, é sair do amor como ameaça e ir pro amor como realidade. Porque eu só desejo um amor que fique sem mala, que fique sem suspense, que fique sem me fazer viver no quase. Pra mim, o amor, ele não foi uma cena, ele foi uma teoria. Aí meu corpo virou analfabeto de afeto. Ele não reconhece carinho, ele estranha, ele desconfia, ele pede prova. Carinho vira coisa de filme ou de gente que está mentindo. Eu poderia ficar aqui horas e horas debatendo sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar vocês refletirem. Vou também deixar um videozinho da doutora Anaí, aquela do Casos de Família, que fica separando as brigas no programa da SBT, mas ela fala sobre essa questão das mães narcisistas de uma forma muito didática. Vou deixar aqui o link para vocês. E se vocês têm essa questão com suas mães, não se culpem, vocês são indivíduos de direito, podem sentir o que quiserem, tenham um coração aberto para que outras pessoas possam acessar vocês, porque realmente, muitas vezes o trauma, ele dura a vida inteira, mas salvem o resto das suas vidas. Tentem fazer esse exercício no dia de hoje, sejam a mãe que vocês sempre quiseram ter. E quem for o filho que já também virou pai e mãe, abracem essa criança dentro da casa de vocês e tentem resolver a situação, não repetindo aquilo, quebrando o ciclo, fazendo com que essa criança não passe pela situação que vocês muitas vezes passaram. Eu fico por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do tema, mandem sugestões para que eu possa reagir aqui e a gente se vê numa próxima.